A chuva fina da manhã escorria pelos vidros amplos e impecavelmente limpos da mansão Moreira, no bairro nobre do Morumbi, na cidade de São Paulo. Dentro da casa imensa, o silêncio era tão espesso e pesado que se podia ouvir distintamente o tic-tac compassado do relógio antigo de parede, uma peça de carvalho maciço e herança de família, marcando um tempo que, para os ocupantes daquela residência, parecia não passar. O brilho frio e quase gélido do mármore italiano refletia a luz cinzenta e opaca que entrava pelas janelas, e cada som, o leve ranger de uma cadeira de couro fino, o atrito suave de uma página de jornal virada, o ruído distante de uma torneira pingando, soava como um sussurro alto e incômodo, no meio de um vazio enorme e opressor. Na cabeceira da longa mesa de jantar, uma mesa capaz de acomodar confortavelmente 12 pessoas, Henrique Moreira, empresário conhecido por sua frieza calculista e por sua fortuna incalculável, lia o jornal matinal sem desviar o olhar das notícias de economia. O café, um blend caríssimo vindo das montanhas de Minas Gerais, esfriava lentamente diante dele, intocado. À sua frente, seu filho Gabriel, um garoto de apenas 10 anos, mexia sem propósito no pão, com as mãos pequenas e visivelmente distraídas. Não dizia nada. Nunca dizia nada exceto pelos sons guturais que emitia quando estava muito frustrado. Gabriel nascera com deficiência auditiva profunda, e desde a morte prematura da mãe, Marina, ocorrida 2 anos antes em um trágico acidente, o silêncio da casa havia se transformado em um tipo de cárcere emocional. Uma prisão silenciosa para o pai e para o filho. Henrique mal falava. Quando o fazia, era em frases curtas, secas e estritamente funcionais, proferidas quase como ordens. A comunicação entre pai e filho se resumia a gestos duros, olhares rápidos e esquivos e um abismo incomensurável que nenhum dos dois parecia saber ou querer cruzar. O medo de errar novamente, desde que havia perdido a esposa, paralisava Henrique, transformando-o em uma estátua de mármore. Naquela manhã, o velho mordomo, seu Orlando, um homem com mais de 40 anos de serviço impecável para a família Moreira, apareceu à porta do salão de jantar. Sua postura estava ligeiramente tensa, um sinal de que a situação era atípica. Doutor Henrique, chegou uma moça, uma candidata a um posto, pedindo para falar diretamente com o senhor. Ela insiste. Henrique não ergueu o rosto do jornal. Seu desinteresse era notório. Contratação de empregados é com a administração. Já lhe expliquei isso centenas de vezes, Orlando. Eu sei, meu doutor, mas ela disse que veio direto da Santa Casa. O currículo dela veio endossado por lá por uma médica conhecida da dona Marina, a doutora Lúcia. Henrique suspirou, um som audível de impaciência. O nome da falecida esposa era um catalisador. Que entre então, mas que seja rápido. Não tenho tempo para perder com burocracias desnecessárias. A porta se abriu com cuidado e Luciana Andrade entrou, segurando firmemente uma bolsa de pano gasta e desbotada pelo tempo. Era jovem, talvez tivesse por volta de 25 anos, com um olhar sereno de quem já havia enfrentado muitas dificuldades e uma postura que misturava de forma tocante a timidez própria de uma jovem do interior e uma coragem forjada pela necessidade. Ela veio do interior de São Paulo, de uma pequena cidade próxima de Campinas, em busca desesperada de trabalho com bom salário. Sua mãe estava gravemente doente, precisando de cuidados e medicamentos caríssimos, e o pouco dinheiro que lhe restava mal cobria os custos básicos. Bom dia, senhor, disse, com uma voz baixa, mas clara, com um sotaque interiorano suave. Henrique levantou os olhos do jornal apenas por um segundo, seu olhar de escrutínio medindo-a da cabeça aos pés. Havia algo de doce, de ingenuamente gentil naquele rosto cansado, mas ele apenas assentiu impassível, sem demonstrar emoção alguma. Orlando explicará suas funções. Você trabalhará exclusivamente no andar de cima. O menino tem horários rígidos e rotinas que devem ser seguidas à risca.
Luciana baixou a cabeça em sinal de respeito e aceitação das regras estritas. Sim, senhor, farei exatamente o que for pedido. Quando ela saiu acompanhada pelo mordomo, Gabriel, que havia se afastado da mesa e estava ainda de pijama, observava tudo do corredor lateral. Tinha olhos enormes, escuros e notavelmente atentos. Luciana virou-se ligeiramente e sorriu para ele, erguendo a mão num pequeno e discreto aceno. O garoto hesitou, confuso pela demonstração de afeto espontâneo, e depois devolveu o gesto de forma tímida, quase imperceptível. Aquele instante breve e silencioso, de apenas duas pessoas trocando um aceno, foi o primeiro movimento de vida genuína e de conexão humana que se via naquela casa em muito tempo, talvez em mais de 2 anos. Mais tarde, já uniformizada com o avental branco, Luciana limpava o chão de madeira da imponente biblioteca quando notou o menino parado, imóvel à porta. Observava-a em silêncio completo, segurando um pequeno carrinho vermelho de plástico entre os dedos. Luciana, que já havia estudado a linguagem de sinais básica por causa de uma amiga da Santa Casa, aprendeu a se comunicar com ele por gestos simples e universais. Ela apontava o peito para dizer eu, fazia o formato de um coração para dizer gostar ou carinho e tocava o peito dele para dizer você. Eles passaram a se entender perfeitamente através de um vocabulário de gestos simples e afetuosos. Henrique, no entanto, não via essa aproximação excessiva com bons olhos. Para ele, aquilo não era apenas uma aproximação excessiva, era uma ameaça à disciplina rígida que ele acreditava ser o único alicerce capaz de manter a ordem em meio ao caos que se instalou após a morte de Marina. Achava que qualquer traço de ternura era uma brecha perigosa, um convite ao descontrole. O afeto, para Henrique, havia se tornado sinônimo de fraqueza. Naquela tarde, desceu as escadas de mármore com o mesmo passo firme e metódico. O som das solas de seus sapatos ecoava pelo corredor, rompendo o silêncio espesso que tomava a casa. Quando se aproximou do quintal, ouviu algo que há muito tempo não fazia parte de sua rotina. Risadas. Risadas leves, livres, sinceras. Atravessou o corredor e, ao chegar à porta envidraçada, viu Luciana e Gabriel no meio do gramado, brincando com bolhas de sabão que flutuavam sob a luz dourada do entardecer. O ar tinha um perfume sutil de sabão e terra molhada. A cena parecia pertencer a outro tempo, a uma vida que ele havia perdido sem perceber. «Luciana!» chamou ele num tom que cortou o ar como uma lâmina. «Sim, senhor. Ocorreu algum problema?» Henrique sustentou o olhar frio, embora o peito ardesse. «O menino não precisa de distrações ou de brincadeiras tolas. Ele tem horários, rotina, e você tem obrigações no andar de cima. Volte imediatamente às suas funções.» Luciana baixou os olhos, mas a voz permaneceu serena. «Ele não estava distraído, senhor. Estava apenas feliz. Apenas 5 minutos.» O silêncio que se seguiu foi denso. Henrique sentiu o peso das palavras dela atravessá-lo como uma lembrança antiga. Havia muito tempo que ninguém usava aquela palavra dentro daquela casa. Feliz. O som dela parecia deslocado, quase profano, como se não pertencesse mais àquele lar. Ele hesitou por um instante, mas logo recompôs o semblante duro. «Faça o que eu mando. Mantenha a ordem na minha casa. É para isso que a contratei.» Ela assentiu devagar, a cabeça curvada, o corpo submisso. Mas a expressão no rosto, firme e compassiva, revelava algo que Henrique não suportava encarar. Pena. Não uma pena arrogante, mas uma compaixão profunda, silenciosa, que só nasce em quem já conheceu o sofrimento de perto. Naquela noite, o vento soprou com um som melancólico pelos corredores vazios. Luciana, na cozinha, guardava as louças de porcelana com cuidado, tentando evitar qualquer ruído que pudesse romper o silêncio pesado da casa. Ao erguer o olhar para a janela, viu Henrique na sala principal, de pé diante do piano de cauda coberto por uma lona vanca. A luz das lâmpadas refletia no tecido como um lençol de luto. Ele estendeu a mão e passou os dedos lentamente sobre o contorno do instrumento, mas não se atreveu a descobrir o pano. Ficou ali, imóvel como diante de um túmulo.
Por um momento, Luciana percebeu que aquele homem que todos julgavam inabalável carregava dentro de si um abismo feito de culpa e saudade. O piano, adormecido sob a lona, era o símbolo de tudo o que ele tentava esconder: o passado, a música, o amor que perdera. Mais tarde, em seu quarto simples, iluminado apenas por um abajur de luz fraca, Luciana abriu seu pequeno caderno de anotações, o mesmo onde escrevia pensamentos para suportar o peso dos dias. Anotou com letra miúda, quase trêmula: o silêncio pode ser um castigo cruel, mas às vezes também é um grito mudo de socorro que ninguém consegue ou se permite escutar, vindo de quem mais amamos. Fechou o caderno devagar, respirou fundo e por um instante sentiu que aquela casa inteira chorava em silêncio, pelas dores ditas,